Eu confesso para vocês que o meu desespero por Ele está maior do que a minha vontade de falar nessa manhã. Há uma presença tão envolvente aqui. Libera um pouco do que está aí dentro, em nome de Jesus. Primeira Crônicas 22, versículo 5. A palavra diz: porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica. E a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe farei os preparativos. Assim fez Davi grandes preparativos antes da sua morte. Vamos dar uma pausadinha aqui, só para eu tentar compartilhar algo que o Senhor está gerando no meu espírito. Eu entendo que alguns homens eles conseguem se aproximar um pouco mais de Deus. E por conseguirem de alguma forma se aproximar um pouco mais de Deus, eles começam a entender alguns encargos, algumas vontades que estão em Deus. A identidade dos homens de nossos dias tem sido roubada, porque os homens de nossos dias aprenderam a se reunir sem Deus. Eles aprenderam a cantar canções
sem que o seu coração estivesse clamando pela presença de Deus. Eles aprenderam a desenvolver esboços e palavras sem ouvir a voz do Espírito. E por isso que eles aprenderam a edificar não era parte da vontade de Deus, mas alguns têm entendido. Às vezes eu tenho o privilégio de ser chamado para ministrar em alguns lugares. Muita gente vem com uma expectativa a que Deus faça algo com os homens. A maioria dos ministérios na nação brasileira, quando a gente percebe os ministérios das igrejas, parece que o ministério de mulheres sempre tem uma proporção maior. Elas conseguem reunir mais pessoas, elas conseguem reunir mais mulheres. Uma vez uma pessoa me perguntou: por que isso? Por que isso acontece? Deixa eu te dizer algo que o Espírito me soprou. Deus teve que intensificar o trabalho dele com as mulheres, para que elas se posicionassem de uma maneira que os homens fossem liberados. No primeiro tempo, observando a igreja brasileira, eu vi o Senhor atraindo as mulheres e reunindo, e por isso que parecia que tudo estava dando mais certo, e estava mesmo dando mais certo. Mas hoje eu percebo um liberar sobre os homens dessa nação. Eu percebo que porque as mulheres têm se posicionado e têm dado muitas vezes um passo atrás, os homens têm percebido o seu papel, e eles estão voltando a se conectar com a vontade de Deus, entender como os céus se movem. Davi, a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso é muito conhecido, uma definição tremenda de um homem que nós percebemos que cheio de falhas, mas mesmo assim ele foi segundo o coração de Deus. E aqui ele começou a compreender o que estava em Deus, e de repente veio sobre ele nos seus últimos dias uma vontade de edificar um templo. Porque eu entendo que Davi, ele se aproximou o suficiente do coração de Deus para entender que o Senhor desejava construir um templo, que essa vontade estava em Deus, e ele recebe o não de Deus. Deus diz a ele: não, Davi, você não vai poder fazer isso. Você não vai poder edificar um templo para mim, porque em suas mãos há muito sangue. Há sangues que clamam e você não pode. Eu fiquei durante muito tempo me perguntando por que o Senhor não permitiu que Davi edificasse o templo. Se a glória de um rei na época estava sobre a conquista dele, a força do seu exército. Era comum nessa época que os reis fossem homens guerreiros. E de repente Deus olha para ele, e tudo aquilo que trazia glória para Davi agora não prestava para a edificação do templo. E eu consigo entender que Davi, ele pisou num lugar que ele não compreendia muito. Ele recebeu uma liberação, mas ele não compreendia muito. Porque a glória do templo, a glória da edificação do templo já estava na vontade de Deus, que não ficasse sobre o homem. Por isso que ele aponta e diz: não, nós estamos falando da construção do templo de Salomão,
Por isso que ele aponta e diz: não, a glória do segundo templo, ela vai ser maior, porque essa glória não é por causa dos homens, mas é por causa do meu liberar aos homens. E o que me surpreende em Davi foi a reação dele recebendo o não de Deus. Davi entende o não, e ele começa a trabalhar para a geração que ia dar continuidade no desejo de Deus. E ele começa a juntar algumas coisas para poder deixar estabelecido para o seu filho. Agora, olha só, versículo 6. Então chamou a Salomão seu filho, ele ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Aqui nós vemos um pai que entende algo do Senhor, que entende algo que está no coração de Deus, mas ele entende que quem vai cumprir esse propósito é o seu filho. Isso te lembra alguma coisa? E ele começa a entesourar para o seu filho, a guardar ouro, a juntar coisas para poder facilitar o trabalho do seu filho. E ele começa a deixar um encargo, ele chama, e ele divide uma revelação de entendimento que ele teve. E ele deixa um propósito para o seu filho. E ele deixa estabelecido uma ação para o seu filho. Algo que ele deveria estabelecer. Disse Davi, versículo 7, a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. A palavra do Senhor, porém, veio a mim dizendo: tu tens derramado muito sangue e tens feito grandes guerras. Não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que te nascerá um filho, que será homem de repouso, porque lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, o Senhor seja contigo, prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como Ele falou a respeito de ti. Tão somente te deu, Senhor, prudência e entendimento para governares sobre Israel e para guardares a lei do Senhor teu Deus. Davi entrou tanto em Deus, que ele não só entendeu a vontade de Deus para aquele momento, como ele entendeu a vocação do seu filho. E ele entendeu o propósito do seu filho. E agora eu te pergunto: você é capaz de trabalhar pelo propósito do seu filho? Talvez você não tenha filho de sangue, talvez você tenha filhos espirituais. Você é capaz de trabalhar para a geração que vem aí? Você é capaz de não juntar para si mesmo? Você é capaz de trabalhar para que outra geração assuma o seu lugar?
porque é disso que estamos falando aqui. Eu tenho um filho de 2 anos. E algumas vezes eu cheguei em casa e eu tive que quebrar a palavra de alguns irmãos, porque eu sei que eles não fizeram com má intenção. Mas às vezes a gente chega com o nosso filho e as pessoas, por nos verem, acabam tendo uma expectativa sobre os nossos filhos. E muita gente vê o Levi e fala: não, ele vai ser um pregador, cara, vai ser um pregador. Não, ele vai ser um homem que vai carregar uma graça no louvor. E começam a liberar palavras. Às vezes eu chego em casa e eu pego meu filho no colo e eu começo a orar e digo: Deus, ele vai ser exatamente aquilo que você quer, Senhor, que ele seja. E eu entendo que, como pai, eu preciso proteger o meu filho para guardar ele na vontade de Deus. Durante muito tempo, o que nos desviou da nossa identidade foi porque pessoas esperaram de nós algo que não foi derramado pelo Senhor. Quantos compreendem isso? E porque a gente muitas vezes deu uma resposta a uma expectativa humana, nos tornamos disfuncionais para o corpo de Cristo. Eu falo que alguns homens hoje estão ativamente passivos. E eu vou te explicar por quê. Porque é uma coisa, parece que joga contra a outra, né? Mas tem muita gente que está desenvolvendo um monte de atividade, está fazendo um monte de coisa, inclusive na igreja, porém estão passivos para Deus, porque estão fora do propósito. Davi, ele se aproxima do Senhor, ele entende que no coração dele estava uma vontade de edificar o templo, ele recebe esse encargo, e ele também recebe ali a revelação de toda a vocação do seu filho, e ele começa a liberar isso, essa vocação. Homens que se aproximam de Deus conseguem liberar a vocação para a sua geração, conseguem alinhar a próxima geração segundo o propósito de Deus, não segundo a sua vontade. Você já percebeu, irmãos, que a maioria dos homens trabalham, às vezes tem um filho para tentar pagar uma faculdade para o filho, e às vezes o cara está mais interessado em ver o filho conseguir um diploma que ele não tem, ou uma faculdade que ele não tem, do que tentar ouvir os céus a respeito do seu filho. E aí muita gente acaba fazendo o que os pais desejam, e também se tornam disfuncionais para o corpo, não conseguem edificar aquilo que o Senhor quer que seja edificado, não conseguem. E aí, irmãos, por que a maioria das pessoas entram em crise? Porque daí eles começam a ver a frustração. Quantos pais assistiram a frustração dos seus filhos? E às vezes eles ficam ali, poxa, eu não sei mais o que dizer para minha família, eu não sei como dar uma direção para minha casa, eu não consigo mais dar direção, eu não consigo mais. Às vezes tem homens que a mulher, ela já não se aconselha com ele, ela se aconselha com uma melhor amiga, ela procura uma direção em outro lugar, porque não encontra ali. Mas qual é o segredo de conseguirmos liberar aquilo que Deus quer? O segredo é se aproximar de Deus o suficiente, é entrar em Deus o suficiente, porque eu tenho certeza, irmãos, a gente vê isso acontecendo, quando um homem realmente, ele se rende a Deus, há transformação na sua casa, há transformação na sua casa, a vida de Deus, ela passa a existir, o propósito de Deus passa a existir ali. E esse homem não trabalha mais só para a sua própria vontade,
ele entende que ele precisa ouvir a voz de Deus. Mas esse texto nós começamos a ler, uma coisa que Davi entendia era que o seu filho era tenro. O que é isso? Davi olha para Salomão e ele vê o propósito e vê que seu filho ainda é muito delicado, é muito menino. E aí a gente vê uma diferença nos dias de hoje. Porque mesmo vendo que o seu filho ainda não estava preparado para o encargo que Deus colocou para ele, mesmo assim, Davi ainda trabalhou em favor do seu filho. Ainda trabalhou. Era como se Davi dissesse para o seu filho assim: olha, eu sei que você não está preparado. Eu sei que a obra é grande. Eu sei que Deus espera de você é muita coisa. Eu sei que hoje vai soar até como um peso para você. Mas se Deus falou, Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer na sua vida. De onde veio o que Davi estava liberando? Veio de Deus. E é por isso que às vezes a gente se depara com algumas palavras que são direcionadas a nós. Às vezes nós temos a mesma reação, nós não estamos preparados. É muita coisa para mim. Eu não sei como é que isso vai acontecer. E Deus, que é Pai, Ele fica ali assistindo e falando: não, filho, fica tranquilo, você só precisa ser filho. Porque se você for filho, você vai crescer debaixo da minha presença. E se você crescer na minha presença, você vai amadurecer. E você vai estar pronto no momento certo para o seu chamado. E você vai estar pronto para cumprir o propósito e a vontade de Deus. Quantos líderes, irmãos, nós vemos que eles olham para os seus filhos ministeriais, eles veem incapacitação. E não ajuntam para os seus filhos. E não trabalham para que a geração que venha seja melhor. Eles simplesmente desistem daquela geração e aquela geração fica ali, se reunindo. E essa geração envelhece, mas ele nunca libera o propósito. Você entende isso, irmão? Você está pegando isso no teu espírito? Amém? Você está entendendo o que o Espírito está dizendo nessa manhã? Aqui a gente tem um modelo do que é ser pai. Aqui a gente tem um modelo claro do que o Senhor espera de cada um de nós como pai, como líderes, como homens posicionados segundo a vontade de Deus. Agora, por que isso foi derramado a Salomão? Tem muita gente que fala que não, Salomão recebeu sabedoria porque ele pediu essa sabedoria a Deus, Deus se agradou do pedido dele. Isso está corretíssimo. Mas poucos dizem que o seu pai Davi, vem cá, querido, chamou ele e esclareceu o propósito que ele tinha. Davi, ele disse a Salomão o que ele precisaria, e que ele precisaria de sabedoria para edificar esse templo. Aquilo estava dentro dele. O desejo do pai liberado ao filho estava dentro de Salomão. E um dia Deus dá a liberdade para ele. É como se Deus dissesse: agora eu vou ver. Agora eu vou ver se você realmente recebeu do seu pai. Agora eu vou ver se está ali. E Deus dá uma condição para ele pedir o que quisesse. E ele lembra do posicionamento do pai, da liberação do pai. E ele então pede sabedoria.
E por receber sabedoria, ele recebe o que é necessário para edificar o templo. Obrigado. Porque templo, irmãos, não se edifica só com o coração. A sua esposa é um templo. O seu filho é um templo. Templo se edifica com sabedoria. Uma vez, eu estava lá no Mevan, e aconteceu um negócio com o menino, e eu tive que chamar esse menino para conversar. Eu chamei esse menino para conversar. Uma coisa que eu sempre digo lá no Mevan: se for deixar de tratar de vidas, eu deixo de ser pastor. E eu chamei, falei: querido, o que aconteceu? E aquele menino começou a esclarecer a situação, amém. E nós oramos. Alguns dias depois eu recebo uma ligação, o pai desse menino. E o pai desse menino me disse o seguinte: olha, pastor, eu queria ir aí para conversar com você. Eu queria conversar com você, eu queria entender o que está acontecendo com meu filho. E eu queria marcar uma reunião para a gente conversar e para eu poder ajudar. Para entender e poder ajudar. Falei: não, querido, que benção. Na hora eu pensei: que bom, ver um pai se posicionando para ajudar o seu filho, que coisa linda. E aí chegou o dia da reunião que nós marcamos, eu fui. E aí anunciaram que ele chegou, eu pedi para entrar, fiquei na sala esperando. E quando eu olhei, ele não veio sozinho, ele veio com o filho. Até ali tudo bem, eu olhei, então beleza. Se ele veio com o filho, é porque ele já quer alinhar aqui com o filho. Mas ele trouxe o filho para me confrontar. E esse homem começou a repetir na sala e dizer o seguinte: olha, o pastor da minha casa sou eu, não você. Eu é que cuido do meu filho e não você. Sabe o que é isso, irmãos? É agir com o coração. É agir com o coração. Naquele momento, ele quebrou um princípio de autoridade espiritual sobre o filho dele. Eu também conheci um outro homem, que uma vez o filho dele estava com algumas situações na igreja, e ele me falou uma coisa, irmãos, que aquilo pegou meu espírito. E ele é um homem posicionado em Deus. E ele falou assim: Gladson, o meu filho, ele vai passar por tudo aquilo que ele precisa passar para desenvolver. O não de um líder vai ser o meu não. O não de um pastor vai ser o meu não. Aí ele deu um exemplo: se eu sou um cirurgião e meu filho tiver alguma complicação e eu tiver que fazer uma cirurgia no meu filho, toda a minha emoção vai estar ali naquele momento, todo o meu sentimento vai estar ali naquele momento, todo o meu coração vai estar ali naquele momento. Então, se meu filho precisar de cirurgia, eu mesmo não vou fazer, eu vou chamar um profissional que não tem essa ligação para poder fazer a cirurgia. Eu falei: uau. Eu pensei comigo: é desse jeito. É desse jeito. É assim que funciona. Então, como um templo é edificado? Quem é o templo do Senhor hoje? Ele só pode ser edificado com sabedoria. Ele só pode ser edificado com sabedoria do Senhor. Agora olha só, irmãos. Quando nós falamos de vocação, é interessante que na Idade Média, quando se falava de vocação, se entendia que era um chamado apenas religioso. Então era para padre, era para monge. O que Davi entendeu ali foi a vocação, a sua vocação e a vocação do seu filho. Pegou isso? E hoje parece que quando a gente fala de vocação,
as pessoas não entendem muito, mas a vocação, ela tem a ver com a identidade do homem. Todos nós somos vocacionados pelo Senhor, e isso tem a ver com o Senhor, não com a gente. O nosso papel é desenvolver uma vocação que estava lá dentro de Deus, que estava com Deus. E quando nós não posicionamos segundo a vocação de Deus, nós não conseguimos ter a identidade que Deus queria que nós tivéssemos. Abre comigo em Efésios 2. Vou falar um pouco sobre vocação. Efésios 2. Quem achou diz amém? Glória a Deus. Versículo 10. A palavra diz: porque somos feitura sua. Já é algo que você precisa prestar muita atenção. Nós somos feituras do Senhor. Amém? Não existe, não há como entender propósito sem Ele. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes, diga antes, preparou para que andássemos nela. As boas obras que nós vamos fazer, qual é o tempo que foi feita por Deus? Antes. Então, se foi feito antes, eu preciso ir em Deus para saber. Se essas boas obras já estavam em Deus antes da minha caminhada, eu preciso ir em Deus para compreender isso. Para compreender a boa obra que eu devo fazer, eu preciso ir em Deus. Eu não vou fazendo segundo o meu achismo. Como tem gente querendo edificar através do achismo? Não, eu acho que é isso agora. Não, eu acho que é aquilo. Eu acho que é aquilo outro. Não, as boas obras já estão no Senhor. Aquilo que nós devemos fazer já está no Senhor. A sua identidade está no Senhor. A identidade da sua esposa está no Senhor. A identidade do seu filho, a vocação do seu filho está no Senhor. Porque quando alguém entende essa palavra, não precisa mais de teste vocacional na faculdade. Porque ele já recebeu isso com clareza no Senhor. Ele já sabe o porquê que ele está ali. O que Deus deu a ele para fluir, como Deus deu a ele. Jesus não teve crise de identidade. Ele não teve depressão existencial. Ele sabia exatamente qual era o seu propósito. E é por isso que esse retiro, o versículo que nós colocamos, irmãos, é: eu e o Pai somos um. É colocar Deus como um em tudo que você desenvolve. É estar precisamente linkado com a vontade de Deus no momento e no lugar onde você está. É estar de acordo com a vocação de Deus. Agora dá uma corridinha em Gálatas. Paulo faz uma afirmação aqui. Gálatas 1, versículo 15.
palavra diz: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo está fazendo uma afirmação aqui dele mesmo: desde o ventre da minha mãe. Eu fico doido com isso, irmão, porque o cara entende vocação. Outro homem que foi até Deus e entendeu plenamente a sua vocação, a sua identidade, o encargo que estava sobre ele. Agora, olha o detalhe. Quando nós nascemos, nós não nascemos em Adão, desde uma natureza pecaminosa. Só que ele vê afirmando: não, desde o ventre da minha mãe. É como se ele entendesse o que o Espírito disse para ele: olha, você pode nascer dentro de uma condição adâmica, porém a tua vocação, aquilo que o Espírito quer liberar sobre você, também está ali. Aquilo que o Espírito quer que você entenda também estava ali. E ele tem um vislumbre, ele consegue visualizar a gestação da sua mãe. Pensa, irmãos, o que ele viu. E ele vê que desde o ventre ele já era vocacionado. Ele estava dizendo ali que a existência dele aconteceu por um propósito de Deus, que a vida dele aconteceu por um propósito de Deus. Uau! Que os seus ossos foram gerados por causa de um propósito de Deus pré-estabelecido. Há um propósito de Deus que foi pré-estabelecido para você também. Você não veio a esse mundo por vontade humana. Você veio a esse mundo por vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Você nasceu exatamente para esse tempo, exatamente para o agora. Se posicionem, ouçam a voz do Espírito, entendam o que o Senhor diz a você. Entenda o que o Senhor diz a você. Isso tem a ver com antes. É como se Deus guardasse a nossa vocação nele. Eu sei, é como se Deus dissesse: eu sei que vocês podem falhar, que vocês até vão pecar. Eu sei disso. Eu sei que vocês são falhos, muitas vezes mentirosos, mesquinhos. Eu sei. Eu me incluo nisso. Eu sei, mas mesmo assim, eu estou guardando em mim a minha vontade para a sua vida. E quando você entender, vai acontecer essa liberação de uma tal forma que a tua natureza carnal não conseguirá mais entender o meu propósito ou impedir o meu propósito. O que vai trazer entendimento agora é a percepção da voz do Espírito na sua vida. Isso não tem a ver com o pastor me chamando e derramando óleo na minha cabeça. Não tem. Deixa eu te falar uma coisinha, um segredinho, mas conta para todo mundo. Isso não é modelo no Novo Testamento. No Novo Testamento não se unge mais objetos e nem pessoas. A unção que recebemos é o Espírito Santo em nós. Por que nós fazemos? É como um ato simbólico. A Bíblia também não diz nada contra isso. Mas eu preciso entender da onde vem meu óleo, cara. Meu óleo não veio dessa terra. Meu óleo não pode ser comprado no mercado. O nosso óleo não pode ser comprado no mercado, cara. Não pode. Ele veio dos céus. Ele veio do Senhor. Por que há tantos homens, cara, que estão sem direção? Porque o Senhor está esperando que esse homem busque direção nele.
Não adianta. Por que muitos homens se decepcionam? Porque tentam buscar a identidade em outro homem. E Deus está ali falando: não, olha aqui, ó, olha para os céus, olha para mim, está em mim, o teu destino está em mim, a tua predestinação está em mim, a tua vocação está em mim. Olhe para mim, olhe para mim. Olhe para mim. Porque o modelo bíblico, irmãos, era para que nós, como homens e pais, entendêssemos o nosso chamado e a nossa vocação. Os nossos filhos eram para olhar para nós e ver isso claramente. Uau, meu pai vive pelo propósito de Deus. Uau, meu pai vive pela liberação do Espírito, pela porção que recebeu. Uau, pai, qual a minha vocação? Me ajuda a entender. Esse é o modelo bíblico. Eu estou doidinho para fazer isso com o Levi. Aliás, desde o ventre da minha esposa, desde quando ele era uma sementinha, eu já tinha colocado as minhas mãozinhas gospel na barriga da minha esposa. Eu comecei a liberar algo sobre a vida do meu filho, cara, porque eu pedi: Senhor, me mostra, pai, qual a vocação do Levi, para que eu consiga proteger. Que o meu filho vá muito mais longe, cara, vá muito mais longe, vá muito mais longe. Deus tem um barato nisso, cara. Você entende? Ele colocou o propósito em Jesus. Ele também colocou o propósito no seu filho. O próprio Deus. E Ele não poupou Ele não poupou Jesus do propósito. Ele não poupou Jesus do tratamento. Eu sei que foi doído. Quando eu dou uma varadinha na bunda do meu filho, dói muito em mim, irmãos. Às vezes eu fico ruim, eu vou trabalhar ruim ainda pensando que eu tive que dar a varadinha no meu filho. Aquela correção no meu filho não é uma correção só para ele, também é para mim. Dói-me. Eu sei que para Deus doeu. Eu sei que para o Senhor também doeu. Uma vez Deus me disse uma coisa doida. Você se lembra aquela oração que Jesus fez? Falou: Pai, se puderes, aparta-te de mim esse cálice. Quantos lembram disso? Foi uma oração que não foi ouvida por Deus, porque Jesus naquele momento, naquele breve momento, pediu algo que estava fora do propósito. E eu fiquei perguntando: que cálice é esse, cara? Alguns dizem: não, ele sabia o tanto que ele ia sofrer na cruz, ele estava querendo se livrar da cruz. Não, não é isso. Sabe o que eu entendo? Ele era tão um com o Pai, que ele sabia que quando ele estivesse naquela cruz, ele representaria o meu e o seu pecado. Por isso que ele disse ali: Pai, por que me abandonastes? Para mim, a dor que Jesus estava querendo se livrar não era a dor das chibatadas, das chicotadas, mas era a dor de sentir a ausência do Pai. Para mim isso doeu muito mais em Jesus do que toda a tortura que ele sofreu ali naquele momento. Ah, cara, eu quero esse coração. Eu não sei quanto a você, mas eu quero esse coração. Eu quero esse coração, cara, de doer mais para mim quando eu sinto que eu estou me afastando do propósito, de doer mais para mim quando eu sinto que eu estou me afastando de Deus. Ah, como eu quero esse coração desse filho que teve uma excelência. Como eu quero o coração de Jesus. Como eu quero isso. Pega suas mãos, ore um pouquinho, por favor. Libera um pouco o que está aí dentro. Me ajuda. Outro homem que nós vemos
que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, é João Batista. A palavra também diz que ele era cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Uau, cara. Era tão forte a palavra que foi anunciada sobre João Batista, que ele se tornou irresistível ao Espírito mesmo sendo gerado. Como se o Espírito dissesse: não, esse aqui não, cara. Esse aqui não, esse aqui eu tenho pressa, esse aqui eu já vou lá desde o ventre, esse aqui eu já vou cuidar da formação dele, porque é um encargo tão grande nos céus que eu vou cuidar. Você acha que Deus não fez isso com você? Você acha que Deus não se alegrou com a sua gestação? Não tem a ver com a história aqui da terra, tem a ver com o anúncio dos céus a teu respeito. Tem a ver com o Senhor, cara. Tem a ver com o Senhor, tem a ver com o Senhor, tem a ver com o Senhor. Eu não consigo parar de agradecer ao Senhor pela escolha dele, cara. Fala: Senhor, eu sei quem eu sou, tão pequeno, pozinho, mas Ele nos escolheu, cara. Ele nos escolheu, Ele confiou o propósito dele a nós. Que grandeza nisso, que glória nisso, que glória há nisso. Olha Davi, abre Salmo 139. Versículo 16. Olha Davi, irmãos, olha onde ele entrou. Olha o que a palavra diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando não havia nenhum deles. Tinha Bíblia? Não tinha. Tinha algum discipulador para Davi entender isso? Não tinha. Não tinha. Mas tinha o Espírito revelando a ele, dizendo: olha, vem cá ver a sua gestação, vem cá ver o anúncio do Senhor a teu respeito, vem perceber o que estava escrito nos teus dias. E Davi começa a entender o seu propósito de vida. Por que o Senhor o trouxe à terra? O que estava em Deus para a sua própria vida? Você não vai achar identidade em outro lugar, meu irmão. Não vai. Não adianta. Não adianta. Pega essa energia que às vezes você está usando para que teu líder te veja e usa isso em oração na presença de Deus, cara. Leva isso para o secreto.
Leva isso para o Senhor, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver como o Senhor recompensa aquilo que Ele vê em secreto. E você vai entender o propósito dos seus dias. Cara, isso não tem a ver com 10 passos, 15 passos, com seminários. Isso tem a ver com o desejo de estar com Ele, com o desejo de se aproximar mais dEle, com o desespero de estar com Ele todos os dias. Cara, tanta coisa. Abre em 1 Coríntios 7. Deixa eu deixar um registro aqui nesse DVD. O Davi, o pastor Davi, está escrevendo um livro sobre vocação. Qual é o título, Davi? Plano A, alinhados com o coração do Pai. Que ele vai ministrar muito nessa área. Vale a pena você adquirir. Não sei quanto tempo você está vendo esse DVD, mas procura esse livro. 1 Coríntios 7, versículo 17. A palavra diz: somente ande cada um como o Senhor lhe repartiu. Vamos repetir isso? Somente ande cada um como o Senhor lhe repartiu, cada um como Deus o chamou. Olha só. E é isso que ordeno em todas as igrejas. Todas as igrejas, em todos os lugares. Cada um fique como Deus chamou. Foi chamado alguém estando circuncidado? Permaneça assim. Foi alguém chamado na incircuncisão? Não se circuncide. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique no estado em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te dê cuidado, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Fostes comprados por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Tremendo isso, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente que se preocupa com a proclamação do Evangelho, com anunciar a palavra do Senhor. Isso está correto? Está correto. Isso está ok. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se essa proclamação não tiver demonstração, não vai ter o fundamento necessário para que a palavra seja liberada. Antes da proclamação, tem que ter vida. Isso precisa atingir a minha vida. Antes da liberação de uma palavra, eu preciso estar vivendo isso. Você entende isso? E é por isso que você entende. Eu já falei isso, eu vou falar de novo. Que a palavra diz que o ministério de Jesus começou mais ou menos aos 30 anos. E você entende que em 3 anos ele cumpriu o que deveria cumprir. Então nós vemos que até os 30 ele foi exatamente o que ele deveria ser dentro da sua vocação, para em 3 anos liberar a mensagem que ele deveria liberar. Então não é só proclamação, não é só o discurso, tem que ter a prática, e a prática pede vocação.
sem entender o chamado, as pessoas acabam sacrificando aquilo que não deveria sacrificar, irmãos. Tem muita gente abrindo mão de coisas que Deus jamais pediu para ela abrir mão, e ficando com coisas que Deus jamais pediu para que ela ficasse. Porque quando você entende o chamado, você entende a ferramenta certa para ser usada, e você entende aquilo que não vai te fazer perder tempo. Não adianta, irmãos. É como um homem, se às vezes ele recebeu uma vocação de ensino, ele pode ficar 20 anos tentando ser um outro tipo de pregador, tentando fluir de uma outra forma. Ele vai se frustrar, porque na sua existência, na sua identidade está a vocação do ensino. E a vocação, ela é uma direção de Deus, e a vocação vem seguida de aptidão. A aptidão é o conjunto de coisas, de ferramentas que vem para que a gente consiga cumprir a nossa vocação. A aptidão é tudo aquilo que é necessário. Então eu falei de mestre. O que é necessário para o mestre ensinar? É necessário um conhecimento profundo da palavra. Então ele recebe a aptidão do Senhor. Ele começa a observar algumas coisas que outras pessoas não observaram. Ele tem didática de ensino. Isso está na sua natureza. Ele tem facilidade de escrever. Ele consegue ser pontual nas suas colocações, porque essa aptidão também veio do Senhor. E essa aptidão faz com que ele cumpra o seu propósito, faz com que ele cumpra a vocação. Agora o que acontece com o homem desfocado? Aí ele tenta ser mestre, mas ele tem dificuldade de escrever. Aí ele tenta ensinar, mas ele tem dificuldade de didática. E às vezes Deus chamou ele para uma outra área. Talvez na identidade que estava lá em Deus para a vida dele, ele era um evangelista, mas ele está se distraindo com o ensino, e ele nunca foi às ruas, até que ele se aproxime de Deus. Porque quando um homem se aproxima de Deus, ele entende sua vocação, entende sua aptidão, então ele é ativo, ele começa a perceber: uau, eu nunca olhei para as ruas, mas cara, é isso, eu entendi, é isso. E Deus fica dizendo: cabeção, quanto tempo eu estou te falando isso? Seu mané, aleluia. Quanto tempo eu estou insistindo, a tua própria frustração já era o meu sinal. Eu vejo Deus dizendo isso. A tua própria decepção já era o meu sinal para te trazer para um alinhamento, para você entender que a porção que você recebeu do Espírito não é essa. Não é essa. Agora, meu irmão, quando o homem ele entra nisso, ele entra na identidade que Deus tem, ele entende a vocação, ele entende a aptidão, cara, o fogo de Deus vem, a glória de Deus vem, e ele vai fluir de uma maneira que talvez nem ele espere, porque ele está no curso de Deus para a sua vida, ele está cumprindo aquilo que já estava escrito a seu respeito. Ele está liberando a própria vontade de Deus sobre a terra. E quando ele libera a própria vontade de Deus sobre a terra, todos os céus trabalham a seu favor. Isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. Por que nós temos tantas pessoas hoje que tem, quantos líderes, quantos pastores que tem seus filhos desviados? Porque muitas vezes tem o título, mas não tem o encargo. Não entenderam a sua vocação. Eles se moveram porque eles entenderam que a autoridade dos dias de hoje, da igreja de hoje, está sobre o pastor. Agora mudou, né? Antigamente, para o cara ter autoridade na igreja, tinha que ser pastor. Agora tem que ser apóstolo. Aí o cara fica ali trabalhando para ser um apóstolo. Aí ele começa, não, daqui a pouco ele não quer mais saber das pessoas. Ele não, eu vou começar a cuidar de pastores. Nunca ouviu a Deus, nunca recebeu uma direção de Deus, nunca teve uma palavra.
Ele não entendeu o anúncio sobre a vida dele antes do seu nascimento. Ele não ouviu a Deus. Aí ele começa a construir com as suas mãos, cara. E é por isso que nós temos uma igreja doente. Quantas vezes, irmãos, nós vemos o fruto de um cara disfuncional do propósito? Quantas pessoas nós vamos lidar e elas são, lembrei de uma coisa que o Luiz Hermínio disse, e elas são resultado de homens disfuncionais para Deus, que estão fora do seu propósito. Eu vou falar uma coisa que eu ouvi o Luiz Hermínio dizendo. Nesses dias começaram a bater muito numa pessoa aí que andou soltando uma frase bem boba, se colocando no nível acima. Você já deve saber de quem eu estou falando. Acima da média. E aí, cara, todo mundo começou a descer a lenha nesse camarada. E todo mundo, eu acho isso, irmãos, uma coisa meio louca para mim, porque a igreja que era para expressar a essência do amor de Deus, ela expressa revolta nas redes sociais. Eu não consigo entender. E começou todo mundo batendo nesse camarada. O pastor Luiz, a gente estava comendo, ele me disse uma coisa, ele nos disse uma coisa, ele falou assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, esse menino só é fruto de uma igreja desviada. A igreja fez isso com ele. E agora, a igreja que fez isso com ele está condenando. A mesma que aplaudiu. A mesma que pagou os seus showzinhos. Você acha que esse rapaz mudou? Não, ele só ficou mais famoso. E a igreja deu a fama a ele. Aí agora a igreja vai e começa a apontar o dedo. Hipócritas. Hipocrisia. O que nós temos que trabalhar, irmãos, é antes que uma pessoa chegue a isso. Para que cada um entenda o seu chamado, a sua vocação, a sua habilidade, aquilo que está no Senhor para a sua vida. Para que quando o Senhor faça algo, a pessoa expresse exatamente a vontade de Deus e não outra coisa. Pois onde o meu tesouro está, meu coração está. Tu és o meu tesouro, e onde tu estás, meu coração sempre estará. Pois onde o meu tesouro está, meu coração está. Tu és o meu tesouro, e onde tu estás, meu coração sempre estará.
arrebata o meu coração, desarraiga-me daqui, eu quero estar plantado em ti completamente. Eu não sou deste mundo, nada tenho aqui. Minha vida escondida está em ti. Pois onde o meu tesouro está, meu coração está. Tu és o meu tesouro, e onde tu está, meu coração sempre estará. Se nessa terra eu semear, nessa terra eu colherei o que aqui eu construir, o fogo vai destruir. Eu quero ser uma semente pra nessa terra morrer e ajuntar tesouros no céu. Pois onde o meu tesouro está, meu coração está. Tu és o meu tesouro, e onde tu estás, meu coração sempre estará. Pois onde o meu tesouro está, meu coração está. Tu és o meu tesouro, e onde tu estás, meu coração sempre estará. Eu amo o céu, eu amo o céu. Lá está o meu tesouro, lá está meu coração, está no céu. Eu amo o céu, lá está o meu tesouro, lá está meu coração, está no céu. Eu quero o céu, lá está o meu tesouro, lá está meu coração, está no céu. Eu amo o céu, lá está o meu tesouro, lá está meu coração, está no céu. Tudo que eu amo, tudo que anseio, está no céu. Tudo que eu amo, tudo que
Lá está o meu tesouro, lá está meu coração, está no céu. Eu amo o céu. Lá está o meu tesouro, lá está meu coração. Ele vem, nosso rei em meio às nuvens voltará. Sua noiva gloriosa encontrará, vestida de justiça. A noiva e o cordeiro se unirão, a igreja e o leão de Judá. O Rei dos Reis sobre os reinos deste mundo reinará. Com justiça todo julgará. E então novos céus e nova terra haverá, onde a paz jamais findará. Ele vem, nosso rei em meio às nuvens voltará. Sua noiva gloriosa encontrará, vestida de justiça. A noiva e o cordeiro se unirão, a igreja e o leão de Judá. O Rei dos Reis sobre os reinos deste mundo reinará. Com justiça todo julgará. E enfim, novos céus e nova terra haverá, onde a paz jamais findará. Eu amo o céu, eu amo o céu. Lá está o meu tesouro, lá está meu coração, está no céu. Eu amo o céu. Lá está o meu tesouro, lá está meu coração, está no céu. Eu amo o céu. Lá está o meu tesouro, lá está meu coração, está no céu. Eu amo o céu. Lá está o meu tesouro, lá está meu coração. De o meu tesouro está, meu coração está. Tu és o meu tesouro, e onde tu estás, Senhor, meu coração sempre estará. Eu posso ser muitas coisas, mas escolho ser o que me criastes para ser.
eu já escolhi, te entregarei toda a minha vida, não fugirei. Eu já escolhi, te entregarei toda a minha vida. Teu amor vale a pena, teu amor vale a pena, eu sei. Teu amor vale o quanto me custa. Teu amor vale a pena, teu amor vale a pena, eu sei. Teu amor vale o quanto me custa. Teu amor vale a pena, teu amor vale a pena, eu sei. Teu amor vale o quanto me custa. Teu amor vale a pena, teu amor vale a pena, eu sei. Teu amor vale o quanto me custa. Teu amor vale a pena, teu amor vale a pena, eu sei. Teu amor vale o quanto me custa. Para finalizarmos, abre 1 Coríntios 12. Se você quiser sentar, só não se distraia. Primeira Coríntios 12, a palavra diz: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que, quando eres gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme eres levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade. Essa palavra é linda. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito Santo que encheu João Batista desde o ventre é o mesmo Espírito que nós carregamos. Uau! E a diversidade de ministérios, que fala de serviço, mas o Senhor é o mesmo, porque onde há serviço, o serviço é a expressão do senhorio. Ele tem que ser a expressão do senhorio, do Senhor. E é claro que eu me perdi. Versículo 6, né? E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A manifestação no Espírito, na nossa vida, na nossa individualidade, não é só para nós, é para todos. Você pegou? Não é só para você, é para todos.
Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Algumas traduções falam de conhecimento. A outro, pelo Espírito, a fé. Isso é doido, cara. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Só entende uma coisa: sou eu que escolho o que o Espírito derrama? Não. Agora eu vejo uns irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, a gente tem um hábito, a gente vai falar de, vamos receber o batismo do Espírito Santo. Aí vai o camarada na frente e fala, fala em línguas, fala em línguas, fala em línguas. Mas variedade de línguas não é um dos dons? Se o cara recebeu palavra de sabedoria. Por isso que tem gente que está 20 anos na igreja, eles vêm para nós e falam assim, pastor, eu estou muito triste, cara, eu nunca falei em línguas. Mas o cara abre a boca, tem uma sabedoria dos céus ali, cara. Uau! Só que o que acontece, irmãos? Às vezes a gente não percebe, ou deixa de perceber aquilo que o Espírito derramou nas nossas vidas, e deixando de perceber, deixamos de fluir, e deixando de fluir, a igreja é atingida. O que Ele derramou em você é para todos. Eu preciso da sua porção. As pessoas precisam da porção que Deus derramou em você. A igreja precisa dessa porção. A igreja precisa que você dê uma resposta à sua vocação. A igreja precisa que você dê uma resposta ao seu chamado. A igreja precisa ouvir aquilo que foi anunciado pelos céus da sua vida. Precisa. Deixa eu te falar uma doideira que eu fiz num retiro uma vez. Irmão, se for para fazer tudo quadradinho, não me chama. Amém? Para ficar com esse negócio de me dar horáriozinho, esquece isso. Por favor, não me chama. Chama outra pessoa. Às vezes a gente vai retiro, a primeira coisa que vem lá, o líder do retiro é dar o cronograma. Eu fui no retiro agora e foi um barato, irmãos. Faz aviãozinho com esse negócio, cara. Amém? A gente teve no lugar agora, o Maninho foi comigo. Cadê o Maninho, cara? Meu chapadinho, filho querido. O Maninho é minha faísquinha de Jesus. Eu deixei ele no meio da galera só para o negócio pegar fogo, irmão. Mas ele já está de pé. Hã? Fica em pé, Maninho. Já está de pé, já. Já está de pé. É. Aleluia. Eu estou numa campanha forte pelo Brasil para tentar casar o Maninho, porque eu creio em milagres. Aleluia. Não edita isso, tá? Deixa no DVD. Brincadeira. Onde é que eu estava, irmão? Eu não estava. Eu estava em algum lugar. Eu estava no retiro. Não, eu não quero ficar no horário. Eu estou fora do horário. A gente foi no retiro agora. A primeira coisa que os líderes vieram falar para mim foi: pastor, nós fizemos o cronograma. Aí ele falou assim: olha, vai ter os horários de ministração e depois, pastor, à noite a gente vai fazer uma dinâmica. A gente queria que você fizesse uma dinâmica. Eu falei: tá bom, deixa comigo. Irmão, foi violenta a parada. Tem alguém de Criciúma aqui que fez parte lá do retiro? Foi doido, não foi, cara?
E eu estou falando isso, irmãos, porque as pessoas, os líderes que fizeram o retiro, os caras chaparam o coco, cara. Os caras entenderam, então tá tranquilo. Isso é outra coisa que eu podia falar hoje, mas não vou falar, deixa quieto. Vamos ver. Mas assim, você viu a dinâmica lá, cara? Que chegou uma hora que foi todo mundo pro chão, cara. Foi uma coisa arada. Eu falei, uau, olha a dinâmica dos céus aqui, cara. Mas sabe o que é, meu irmão? Os caras querem dizer, cara, o que o Espírito vai fazer. Não, meu irmão. Por favor. A ideia de uma reunião é a gente se reunir e ver o que Deus fala. E ver como Deus faz. Amém? E deixar o Espírito fluir, deixar a coisa rolar. Eu gosto muito de às vezes ficar quieto. Você já percebeu isso, que eu fiquei várias vezes quieto aqui, né? Porque tem muita gente, por falar, ele acaba impedindo a voz do Espírito no ambiente. Às vezes um silêncio de um cara que está ministrando é a voz de Deus ecoando no lugar. Você consegue entender isso? Não adianta, aí o cara quer ficar dando comando o tempo todo. Quer ficar dizendo, agora vai fazer isso, agora vai fazer aquilo. Erga a mão, baixa a mão. Vira de ponta cabeça, levanta o pé, baixa o pé. Cara, não tem necessidade. Quando o Espírito vem e derrama a sua porção, eu não preciso ficar falando, não gente, vamos orar. Não gente, vamos adorar. Não, cara, isso toma um ambiente. Eu comecei a falar uma coisa, falei de outra, agora eu vou voltar para outra. Aleluia. A pessoa está meio doida mesmo, então tá bom, vamos embora. Eu fui num retiro uma vez, irmãos, e eu estava com essa questão da diversidade no meu coração, porque a unidade é a diversidade no mesmo propósito. A unidade não é todo mundo igualzinho com a mesma ideia, é todo mundo prostrado diante do propósito de Deus. Isso é unidade. E eu fui num lugar no retiro, cara. Eu cheguei lá, retiro é massa, né, cara? Retiro, tu vai solto, livre, leve, solto. E aí estava aquela expectativa, nós começamos a ministrar. E eu falei um pouco sobre isso. Só que aí tudo estava apontando para a última reunião. Então a última reunião ia ser a Mega Hiper Master. Uau! E aí eu tive um estralo do Espírito. O Espírito Santo me falou assim, ó, você não vai ministrar. Eu falei, Senhor, isso vai dar problema, porque os irmãozinhos pagaram para eu vir aqui. Não me pagaram, tiveram despesa com a passagem, por favor, a gente não cobra, tá? Mas os irmãozinhos tiveram despesa e leva a gente, às vezes tem a gasolina do carro, o avião, aquela coisa que você já conhece. E a gente vai sem o irmãozinho ter condição também, tá? Fica tranquilo. E aí eu fiquei pensando, as pessoas pagaram, investiram para que eu viesse. E agora, no último momento que elas estão com a expectativa, eu não vou ministrar, o Espírito Santo... Eu falei, então tá, cara, combinado. Pá, beleza. Foi massa isso, cara. Aí eu cheguei pro pastor lá e aproveitei uma ministração, porque eu não sou bobo, né? A glória de Deus ali. Eu falei, pastor, cara, Deus me deu uma direção, você me dá liberdade. Aí o pastor, sem saber o que é, falou, aham. Eu falei, então beleza, acabou, já era para ele. Só que era um retiro de jovens. E era massa, que quando eu cheguei, tinha jovem na piscina, na árvore, no gramado, jogando futebol, tinha jovem jogando vôlei, tinha crente de tudo quanto é canto, irmão, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito. E aí, cara, eu cheguei ali, então beleza. Eu comecei a falar ali. Aí eu falei assim, ó, gente, Deus me deu uma direção, o pastor liberou, então tá ok. Eu não vou pregar à noite. Aí ficou todo mundo me olhando assim, uau, o que está acontecendo aqui? Eu falei, vocês vão. Aí eles tiveram mais ou menos a reação que vocês tiveram agora. Ficou todo mundo olhando para mim assim, sem entender. Eu falei, deixa eu te dizer uma coisa. A gente precisa fluir junto. Você precisa ter liberdade para fluir.
Se tem uma coisa que os monólogos dos nossos dias acabaram, é com o fluido coletivo, irmãos. Eu não estou falando contra a pregação aqui, tá? Entenda bem. Mas não pode ser só isso. Não pode ser só uma pessoa falando, cara. Tem que ter um movimento do Espírito. Tem que ter a coisa fluindo. Junto, viva. E aí, cara, ficou todo mundo assustado. E mó barato, cara, porque eu fiquei com o lugar todo para mim. Não tinha mais ninguém na piscina, estava tudo desesperado no quarto tentando achar uma mensagem na palavra. Eu falei, uau, fui para a piscina de Tibu, subi na árvore, eu falei, cara, é tudo meu aqui agora, aleluia. Ia passando nos quartos, cara, e eu ouvia os prantos, os choros, o desespero das pessoas. Aí a gente se reuniu finalmente. E eu era o único que estava tranquilo, cara. Falei, cara, beleza. Falei, estou muito bem aqui. Aí começou o louvor e tal. E aí eu fiz o seguinte, eu falei, cara, eu vou fazer assim, eu nem vou esperar você se oferecer, eu vou chamar você, eu vou te pegar pela mão, colocar o microfone e flua. Não se preocupe se isso durar 30 segundos, 10 segundos, ou se só liberar algumas palavras, também não precisa ficar 3h30, mas flua. Irmãos, eu peguei tinha uma menina, uma jovem sentada, e eu peguei ela pela mão, e eu trouxe ela e botei o microfone na mão dela, e ela veio toda sem jeito. Sabe como está aquele lugar assim que é esquisito? Ela está assistindo esquisita. Essa irmãzinha, ela pegou a palavra e ela começou a liberar um texto, e começou a liberar uma palavra. Irmãos, eu vi aquele ambiente sendo transformado, cara. E foi liberado uma glória naquele lugar. Foi uma coisa tão louca. Eu olhava para o pastor chorava aos prantos. Ele dizia, ele falava em alta voz, uau, eu não sabia disso. E aí os jovens começaram um a um, cara, a vir, a pegar o microfone, começaram a liberar, e alguns foram para o louvor, e cada um foi procurando uma área, e cada um foi liberando algo. Uau! E aquilo foi enchendo o lugar que nós estávamos, e aquilo não acabava mais, e foi algo contínuo, e foi muito lindo, cara. Eu comecei a ouvir a voz do Espírito ali, aquilo que os irmãos começaram a liberar também me atingiu, eu também fui ativado, e cada um com a sua porção do Espírito, e cada um colaborando com aquilo que o Senhor chamou, e eles foram ativos ali. E o pastor me falou, eu não sabia que eu tinha tantas joias preciosas, tantos talentos aqui. Eu falei, esse é o cabeção. Você não sabia porque você nunca deu oportunidade. Você nunca deixou as pessoas fluírem. Você nunca acreditou nas pessoas. Você acha que nós não temos decepções? Nós temos. Mas eu prefiro ser decepcionado e continuar acreditando na pessoa, cara. Porque se eu entender que o Senhor acreditou em mim, toda a miséria que eu tenho, Ele ainda acreditou em mim. Por que eu não vou acreditar no meu irmão? Por que eu não vou receber do meu irmão? Por que eu não vou estar com o coração aberto por aquele homem simples? Porque simples aos meus olhos, mas para Deus não. Ele está funcionando da maneira que Ele deve funcionar. Não adianta. E aquilo que Ele libera, a sua identidade, também é importante para nós. Também é importante para o corpo. Você é importante, querido. Ele nunca deixou de acreditar em você. O Senhor nunca deixou de acreditar em você. Fique de pé comigo. Hoje é uma manhã de ativação aqui, cara. É uma manhã de ativação. É uma manhã de liberdade no Espírito.
É uma manhã para que o Espírito flua com liberdade. Que você, quando retorne para sua casa, para sua cidade, você possa vivenciar, você possa ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Que você entenda o liberar de Deus através de você, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer cumprir através de você, e que você consiga fluir da maneira de Deus, não com a expectativa humana, não, mas com a expectativa de Deus, cara. Curva a sua cabeça comigo. Você que muitas vezes se sentiu frustrado, você que se sentiu desvalorizado, jogado às margens, você que sabe, às vezes até você sabe do teu pecado, você sabe o que você fez, mesmo assim Ele te chama nessa manhã, cara. Mesmo assim Ele te chama, Ele te chama, Ele te chama, Ele te chama. Abre os céus essa manhã, Senhor. Abre os céus essa manhã, Senhor. Que haja ativação nessa manhã. Ativa, Espírito. Ativa, Espírito. Ativa, Espírito. Ativa. Você não precisa de uma mão na sua cabeça, você precisa do Espírito fluindo no seu interior, cara. Da tua glória e bondade, vamos provar o quão real é tua presença. Ativa o Senhor. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real Amém. é tua presença. Aleluia. Gente, fui eu que separei os quartos. E se você notar, eu botei todos os pessoal do mesmo estado, da mesma cidade. Pode ser placas diferentes, mas a igreja é uma só. Por que eu fiz isso? Foi o Espírito que ministrou no meu coração. Porque eu tenho que entender, é pelo reino que eu tenho que brigar, não pelas placas das igrejas. É pelo reino. Se eu botei você, às vezes, com alguém da tua cidade, que é de outra igreja, meu irmão, faça diferença. Porque o meu Deus, o meu Jesus, desceu nessa terra e abraçou todos. Ele morreu para todos. E se eu botei cada estado aqui representado o nosso Brasil, é porque se nós se juntar num clamor, Deus vai invadir a nação brasileira, do sul ao nordeste, meu irmão. Se fui eu que fiz isso embaixo do Espírito de Deus. Porque nós temos que entender, cara, se eu não pagar um preço, não adianta eu estar aqui. Vai muita gente da minha família, amigos, para o inferno por causa de inveja, por causa de orgulho meu. O que ele trouxe hoje, que é uma ativação profética, é isso que eu tinha que liberar. O irmão de Belo Horizonte me procurou. Nós vamos levantar um clamor, meu irmão, em nome de Jesus. Eu sei que cada um que está aqui veio com propósito, e Deus manda dizer: escuta a minha voz, em nome de Jesus. Não me olha com essa cara. Cara, eu queria deixar um pouquinho o microfone aberto. Amém? Você também liberar um pouquinho aqui. O que eu preciso, pastor? Bom senso. Só isso. E deixar fluir. Bom senso.
Amém? Amém? Mas o que eu vou dizer? Também não sei, irmão. Pergunta para Deus. Mas deixa Ele ativar você. Deixa Ele fazer. Deixa Ele liberar. Quero que você entenda que a sua voz também é importante. A sua voz também é importante. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, queridos. Tremendo, tremendo esse lugar. Amados, quando Isaías teve uma visão do céu, ele viu os anjos ali diante do Senhor. E os anjos diziam um para o outro: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Os anjos diziam um para o outro, e o outro para um: Santo é o Senhor. E eles estavam diante do altar, continuamente dizendo: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, porque eles diziam um para os outros isso, queridos, porque eles viram, um dia eles viram lá atrás, um anjo que se esqueceu da santidade do Senhor. Eles viram aquele anjo sendo lançado daquele lugar como um raio para a terra. Eles viram a transformação daquele anjo, que hoje é Satanás. Aquele anjo se esqueceu a santidade de Deus. Por isso eles diziam sempre, eles dizem continuamente: precisamos sempre lembrar da santidade, da santidade, da santidade do Senhor, e declarar continuamente a santidade do Senhor. Nunca se esqueça a santidade do seu Deus. Aleluia, aleluia. Eu aprendi isso, queridos. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus estava no poço de Samaria, veio uma mulher e ela não entendia muito o que Jesus falava, mas Jesus falava de uma fonte. Sabe, quando Jesus estava no meio dos seus apóstolos, ninguém queria ouvir Pedro, ninguém queria ouvir Tiago, ninguém queria ouvir João, porque neles tinha uma fonte com uma água suja, em que precisava ser tratada, e Jesus tinha a fonte dentro dele da água da vida, uma água cheia de minerais, não uma água tratada. Às vezes procuramos em fontes tratadas, em fontes que já foram tratadas, e não buscamos na fonte que é Ele, que é Cristo Jesus. Sabe, quando aquela mulher entende o que Jesus está dizendo, ela leva daquela água, não a que ela foi buscar, em princípio com um balde, mas ela leva para Samaria aquela água. Então ela leva para os samaritanos aquilo que ela não tinha mais, a esperança da glória de Cristo. Então ela arrasta toda aquela multidão e leva para junto ao poço Messias. Então eles entendem. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que lá em Apocalipse, quando João ouve na revelação, nos últimos dias, a voz de muitas águas, era aquelas muitas águas que começou com uma pequena fonte no poço, e hoje cada um de nós proclama
proclama a palavra de Deus, e todos nós em uma só palavra começamos a proclamar que Ele é santo, começamos a proclamar que Ele virá, começamos a proclamar que o dia do Senhor chegará, começamos a proclamar. Então a gente encontra dentro de nós uma água que precisa ser tratada, então a gente se encontra naquele dia como a samaritana, então a gente começa a fluir nessa fonte que vem do céu, e essa água começa a girar dentro de nós, e a gente começa a liberar para a fonte da vida, a fonte que gira a vida eterna. É necessário que paramos de procurar em Pedro a nossa salvação, é necessário que paramos de procurar em Paulo a nossa salvação e buscar na fonte que é Jesus Cristo, para que então juntamente com Ele sejamos a voz de muitas águas, proclamando o reino, em nome de Jesus. Deixar